Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estimadas almas, como lhes dizia ao princípio, nós podemos rezar a missa votiva. A igreja deixa a terça-feira para os anjos da guarda. Terça-feira, por devoções populares, é dedicada à Senhora Santa Ana, a Santo Antônio, porque ele morreu numa terça-feira, e a tradição piedosa também diz que a Senhora Santa Ana morreu numa terça, por isso se dedica a ela. A Sagrada Face, porque o Papa Pio XII instituiu a festa, aprovou a missa, os textos para serem rezados na terça-feira antes do Carnaval, então é piedoso dedicar as terças também à Sagrada Face de Nosso Senhor e aos anjos da guarda, porque a igreja deixou a missa votiva. Quando a segunda oração de hoje, o padre colocou de São Jorge, porque como o dragão está solto, nós precisamos de um Marte guerreiro para conter o dragão, mas poderíamos pensar que anjos bastam. É bonito ver que Deus, como o supremo governador de todas as coisas, e a majestade infinita de Deus, ordenada, como diz a Sagrada Escritura, fez tudo com peso, número e medida. Para certas coisas, Deus deixa os anjos. Os anjos regem desde as estações do ano, como a vida dos homens. Os estados, países, cidades, todos têm o seu anjo e aí eles governam. Porque é próprio da sabedoria de Deus deixar que os inferiores sejam governados por superiores. Como os anjos são superiores a nós, eles nos regem, governam, cuidam. Aí são os anjos da guarda das pessoas e lugares. Mas também os santos, mesmo sendo homens, não? Hoje agora no momento almas separadas dos seus corpos, esperando a ressurreição, salva a Santíssima Virgem, mas eles também têm funções. Desde o momento que eles foram entronizados por Deus na glória e pela igreja nos altares, eles têm funções a serem cumpridas. Então, nós temos santos que protegem certas pessoas com certas enfermidades, certas profissões, ofícios. Então, ou por eles terem feito coisas que santificaram suas vidas baixo esses ofícios, ou por terem sofrido certos tormentos em vida e alcançaram de Deus proteger contra certas coisas. Então, Santa Apolônia, por exemplo, protege os dentistas e contra as dores de dente, porque no seu martírio, com um tenaz, arrancaram os dentes dela, um por um, e ela estava viva. Imagine a dor, sem anestesia e cruel. Santa Águida, já falamos dela em outra ocasião, lhe cortaram os seios, as mamas, então, diante de Deus, ela alcançou a graça de proteger as mulheres neste órgão. E assim, São Brás, por ter aliviado o menino engasgado, é o celestial padroeiro das enfermidades na garganta. Mas um ofício de um santo não tira a proteção de um anjo. Podemos nos engasgar e invocar o Santo Anjo da Guarda? Devemos. Alguma mulher com alguma dificuldade nas mamas rezar para o seu anjo da guarda? Deve. Mas os santos também cumprem funções de proteger e de dar graças específicas. Ao Senhor São Jorge, aqui em São Paulo pelo menos, ele é o padroeiro dos militares também, junto com o Santo Expedito, creio que da polícia militar, mas é um santo dos poucos que está representado em combate. Nós vemos no seio Santo Expedito, por exemplo, com a sua cruz, vencedor, mas não está em pose de combate, está em pose de, assim, a sua imagem de vitorioso. Agora, São Jorge está no combate ferindo o dragão. No Brasil que nós vivemos, baixa influência do espiritismo kardecista e das macumbarias e todo o sincretismo, nós
por sequelas, talvez, a ignorância que o modernismo traz consigo e a superstição que também profana, o católico ficou afastado do anjo da guarda e do Marte São Jorge. Tem muitas coisas do esoterismo que envolvem anjos, nome de anjos, incensos de anjos, pedras de anjos, cores de anjos e um monte de coisas que são diabruras, que tem a sua fonte a Cabala dos Hebreus, que é o livro do diabo. Agora nós não podemos denigrir ou receber este efeito colateral da ignorância e da superstição e deixar de honrar os nossos santos e os anjos que Deus nos deu para nos proteger. Então, como brasileiros, temos o anjo da guarda do Brasil, como cidadãos paulistas, o anjo da guarda de São Paulo, e a cidade que nós vivemos também tem o seu anjo, o santo anjo da guarda. Depois temos um pelo nosso nascimento, que é só nosso, e temos também o anjo da guarda da nossa família. Então, se nós honrássemos pelo menos os 5, que só Deus sabe o nome deles, mas ao invocá-los, eles vêm em nosso auxílio, nem o nosso Brasil estaria desse jeito, muito menos nosso estado, sem lugar a dúvida, nossas cidades e bairros estariam melhores, nossas casas estariam muito mais santificadas e a nossa vida pessoal estaria em grande santidade. E aqui no nosso querido Brasil nós temos uma menina, uma moça, que é a versão feminina brasileira de Santa Teresinha do Menino Jesus, Ceci Coni, gaúcha, já nascida ali na fronteira com a Argentina, mas graças a Deus é do lado brasileiro. E ela tem a sua história, um livrinho muito bom, recomendo, chamado Devo Narrar Minha Vida. E ela virou o que virou, uma grande mística, uma santa, pela influência e a docilidade que ela tinha com o seu anjo da guarda. Ele cobria com suas asas seus olhos, inspirava obras de piedade, a fazia cada vez mais obediente às suas obrigações, a seus superiores, e a sua vida, até alguns anos antes da morte, ela teve a dita de vê-lo e sempre obedecê-lo, mas já no final de sua vida o seu anjo diz que ia abster de aparecer, desígnios de Deus, mas ela ia continuar vendo no céu como todos os bem-aventurados contemplam os seus anjos que os custodiaram nesta vida. Então nós devemos ter grande devoção. Como ser devoto dos anjos? Primeiro, ter uma vida limpa. Os anjos de Deus são atraídos pela pureza e os anjos das trevas pela impureza. E eu não só me refiro à questão moral, sexto e nono mandamento também, porque quem jaz na impureza do sexto, contra o sexto e nono mandamento, tem muitos demônios impuros para o ajudar no pecado. Mas quem luta pela pureza, tem grandes anjos de Deus para se manterem ilibados, puros. Mas também a pureza intelectual. O combate dos anjos não é como nós vemos São Miguel com uma espada e toda esta representação visível. É intelectual, hein? Quando Lúcifer disse que não ia aceitar o verbo encarnado, São Miguel não precisou de pegar uma espada e fazer um combate como nós entendemos entre soldados. Foi um combate intelectual, a verdade da qual São Miguel estava convicto, junto com a graça de Deus que já estava em sua alma, em seu espírito. Aí o erro de Lúcifer, sua rebelião, é um choque intelectual do qual a verdade vence sempre e castiga o erro. Aí precipita o Lúcifer com a terça parte dos anjos no inferno. Então, o erro intelectual, não só pela ignorância, mas principalmente pela malícia, faz com que a nossa alma se feche às iluminações dos anjos. Não que os anjos da guarda estão ali suando as asas, inspirando, isso está errado, mas a cabeça dura, a convicção e a adesão absoluta ao mal, vestindo de bem por malicioso, faz com que as almas depois não percebam as iluminações do Espírito angélico. Aí nós vamos entender porque muitos jazem no erro, no engano, no pecado,
e demais consequências. Não é porque o anjo da guarda, essa pessoa não tem. Todo ser, ao nascer, não precisa ser batizado para ter um anjo da guarda. Mas quando as pessoas vão crescendo, as crianças são mais bem protegidas. Por quê? Porque não resistem. Agora, quando vamos crescendo, temos que, com a nossa liberdade, deixar o anjo iluminar a nossa vida, nós resistimos. Então, o pecado pessoal, a alma a serviço do pecado, do erro, da mentira, enganos, qualquer que seja, faz com que mesmo o anjo iluminando aquela alma, a pessoa não perceba. Por isso nós vemos tanta gente errada. Errada nas concepções religiosas, erradas nas concepções profissionais, erradas em todos os âmbitos de sua vida, porque tem anjos, inclusive, para certas funções, mas se não houve esse anjo da guarda, não vai ouvir nenhum outro. Se não tem docilidade a seu próprio anjo da guarda, que Deus criou, sabe Deus quantos anos atrás, exclusivamente para nós. E se nós não ouvimos, não vamos ouvir ninguém. E muito menos o auxílio de um santo que não tem tanto acesso como o anjo da guarda. Tem bastante, mas Deus não criou o Senhor São Jorge para os seus devotos. Agora, o anjo da guarda de cada um foi criado para cada um deles. Então, por isso também se vemos cada vez menos a ação dos santos na vida dos cristãos. Porque se algo tão íntimo e pessoal nós resistimos, ao auxílio dos anjos, imagine algo um pouquinho menos acessível a essa intimidade da alma, como os santos padroeiros. Aí todos querem uma solução fácil. E qual a solução fácil? Segundo o erro, a superstição. Aí nós vamos entender porque o brasileiro gosta de uma simpatia. Porque é juntar umas velhinhas, uma bruxariazinha supostamente do bem, e supostamente tudo está resolvido. Porque o diabo é o que facilita e resolve, com aspas, até as cordilheiras, os erros, para depois ele estragar de vez aquele que ele, entre aspas, ajudou e o que ele supostamente fez como benfeitor, coisa que ele jamais é, um malfeitor, de todos o pior. Então nós vamos entender porque, inclusive, em almas que se dizem católicas, tradicionais, nós vemos cada vez menos a ação dos santos e dos anjos. Nós não honramos nossos anjos, nós não honramos nossos santos. E nós vemos, inclusive, gente aparentemente piedosa, que vê mais de 3 imagens numa casa e fala, isso parece uma coisa de macumba. Não, os macumbeiros têm um monte de imagens, mas santos nenhum, só demônios. Eles fazem, os esotéricos com nomes de anjos, fazem tantas coisas entre velas, incensos, já mencionei pedras e tantas coisas, mas quem eles estão honrando com o nome desses anjos? Demônios. Por isso tudo lá é muito fácil e aparentemente tudo se resolve, porque está tudo nas mãos do inimigo da salvação. Agora os cristãos não, e vão falar, eu vou direto a Nosso Senhor. Se Nosso Senhor estabeleceu uma ordem a certas funções, certos anjos, por que pular a ordem que Deus estabeleceu para resolver certas coisas? Isso é arrogância, petulância, e Deus não muda seus planos e o governo que ele estabeleceu ao mundo por causa que eu não quero honrar meu anjo e vou direto a ele pedindo aquilo. Nosso Senhor não, vai dar a graça que ele quer nos dar, mas via São Jorge, via Anjo da Guarda, via Santa Teresinha, via Santa Filomena, porque Deus quer honrar, exaltar os seus santos para que eles tenham maior glória acidental no reino dos céus. Então, em definitiva, o modo de honrar é ter esta limpeza intelectual. E depois a limpeza moral. E aí isso chega a tudo, do nosso vestir, modéstia, do nosso comportamento, a educação, porque é prazeroso para os anjos que vêm a Deus, que a própria ordem está em lugares ordenados. Ele nos cuidou da gente a noite inteira para que tenhamos um bom sono, e depois não podemos deixar a nossa cama como se tivesse tido um terremoto e o nosso anjo da guarda bem distante de nós. Então, a ordem é intelectual,
também nos desejos, na vontade, a potência volitiva do homem, e vai chegar no seu exterior, as virtudes que regem o exterior, até a nossa conduta. Se nós vivêssemos na presença dos anjos, muitas mazelas seriam impedidas. Eu não posso pensar tal coisa, Deus proíbe, mas também isso vai poluir meu intelecto para a iluminação do meu anjo da guarda. Não põe obstáculos. Eu não posso fazer tal coisa, porque isso atrai o espírito das trevas e afasta o espírito da luz, que é o anjo protetor. E aí não faço tal coisa. Não digo tal coisa. E assim nós, aqui neste mundo, somos adestrados para que tenhamos depois a vida eterna na companhia dos anjos e dos santos. Por isso é próprio de quem quer estar no céu, a eternidade com Deus, saber ser bem amigo daqueles que estão próximos de Deus, os santos e os anjos. Depois tem a parte externa, como lhes dizia, às terças-feiras, acender uma vela ao anjo da guarda, no dia do nosso aniversário, já falamos de outra ocasião, não é debalde a repetição, todos presentes, alegria, bolo, tudo muito bem, mas faz tantos anos, quantos anos cumprimos, que o nosso anjo, desde que saímos do útero de nossa mãe, está nos protegendo. Então, seja o primeiro honrado. Nos perigos, invoque o santo anjo. Diante de alguma tentação, invocar o santo anjo da guarda. Na oração da manhã e da noite, o santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, seja rezado. Antes de estudar, santo anjo e a oração ao Divino Espírito Santo são bem-vindas. Depois, quando vamos em ambientes que tem muitas pessoas, multidões, por princípio, estão quase todas baixo a influência do diabo. Como vou sair dali ilibado, sem sequelas da multidão, da música profana, das palavras impuras, da leviandade dos costumes? Nosso anjo, se invocado, vai nos cobrir com suas asas, podemos pisar na lama, mas vamos sair limpos. Então, ter mais esta familiaridade com os santos anjos, e também os santos anjos vão facilitar a devoção aos santos que devemos ter devoção. E assim, entre anjos e santos, vivendo baixo os seus auxílios nesta terra, nós só vamos fazer com que a morte seja o metrô que nos leve à última estação, que é o céu. E vamos viver com quem? Com Deus, a Santíssima Trindade, com todos os seus anjos e com todos os seus santos. Então, a devoção verdadeira faz antecipar essa companhia nesta terra. Por isso, sempre foi próprio do católico ter devoção aos santos e aos anjos. E como católicos, devemos nos esforçar para ter certos santos de devoção e os anjos que mencionamos também serem invocados. Então, problemas na cidade, chame a polícia, mas rezem ao anjo da guarda do lugar. Problemas no país, em vez de ficar SOS Forças Armadas, como nós confiamos e fomos defraudados, devíamos ter ido ao anjo da guarda do Brasil, cuja festa é o 7 de setembro. Problemas na vida pessoal, em vez de ligar para fulano e beltrano, devemos invocar o nosso santo anjo da guarda, que nos conhece melhor que qualquer outra pessoa, porque também está conosco e os nossos movimentos internos se exteriorizam, e eles, com a percepção, perspicácia angélica, sabem muito bem o que passa no nosso interior. Então, queridas almas, nessa terça-feira vamos honrar os nossos santos anjos, pedir perdão da negligência tantas em invocá-los. Às vezes nos ilumina, atribuímos a nosso talento, é outra coisa, roubamos o auxílio dos anjos da guarda, atribuindo a nossa própria capacidade, que não é bem assim. E se temos capacidades, muitas vezes também o anjo da guarda que soprou, abanou com as suas asas para isso ter eficácia. Então peçamos aí a eles perdão e vamos, a partir deste momento, ser mais próximos aos anjos da guarda. Uma vela por semana, bem-vinda, não importa a cor e o tamanho, mas que seja com devoção, para que eles continuem aí nos custodiando, como fazem muito bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.